E ganhar outra escala também, né? Exatamente. De velocidade de compartilhamento. Mas eu acho que eu tenho um exemplo para mostrar que, de fato, isso acontece em todas as gerações, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu me formei em 2010. E o meu primeiro chefe já tinha seus 50 anos quando eu entrei na engenharia. E era muito engraçado, porque isso, você entra, você vai revolucionar, e eu fazia tudo muito mais rápido, eu automatizava tudo, né? A menina das planilhas e, né, dos processos. E a gente não entendia por que, né, ele só tava lá querendo a paz de espírito dele. Do tipo, é isso, eu vim trabalhar, e tá tudo bem, eu quero sentar aqui e no final do dia eu fecho meu computador e vou embora pra casa, né? E é isso, a gente naturalmente, enquanto jovem, a gente tem essa postura, né? Essa arrogância do jovem de, nossa, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, nossa, a pessoa não que quer... É boa. É boa, mas é meio burra também. Também, porque é isso, jovem. traz movimento, porque, né, tem esse impulso do jovem, mas eu acho que o lance é a combinação das duas coisas tem um potencial muito maior. Porque no final das contas era isso, era um cara que ao mesmo tempo me trazia uma segurança de, cara, paz de espírito, tá tudo bem, você não precisa acelerar desse jeito. E, cara, um pouco antes de sair da empresa, eu lembrava dele e falava, cara, agora eu começo a entender que do tipo assim, não tem necessidade de ter essa pressa, não tem necessidade de querer correr, não tem linha de chegada, não tem lugar para chegar, né? E aí eu acho que outro ponto que a gente tá falando disso, de não ter lugar para chegar, né? E dessa ânsia por, nossa, ainda não sou pleno, ainda não sou isso, não sou aquilo. Eu vivi um pouco no meu mercado de trabalho, assim, que era essas explosões de carreira. Então, a pessoa do tipo teve um crescimento na carreira muito rápido. Ela saiu ali do pleno e já virou um gerente, daqui a pouco já era diretor e assim, meteórica a carreira, né? E aí eu acho que hoje em dia isso, por essa escala da informação, assim, da coisa se disseminar de uma forma muito mais rápida, é isso. No Instagram só tem o case de sucesso, aquela pessoa que acabou de abrir startup e virou unicórnio, sabe? Do tipo, a pessoa que entrou e aí você é um Hellis mortal que entra e fala, mas eu tenho 20 anos e eu ainda sou pleno, sabe? E aí você fala, cara, você é uma pessoa normal. Parabéns. Né? Você está na média das pessoas. É isso aí. Vamos aprender a ser normal, assim. É isso, faz parte do tipo... Acontece, né? Ocasionalmente você vai ver uma carreira meteórica, mas se a gente coloca isso como uma referência sempre, eu acho que a gente vai adoecer. Mas muitas vezes o problema é que a referência virou... Não são nem as carreiras meteóricas, são as carreiras que são um comercial. Sim. Que é meteórico, mas se você for olhar, não, é de mentira, aquilo não aconteceu. É um Lamborghini alugado. Exatamente. Esse é o problema. A referência das pessoas são de palcos que não existem, que são falsos, com gramas artificiais, né? A grama do vizinho... Tem uma frase que eu sempre falo para meus alunos, assim, a grama do vizinho é sempre mais verde porque ela é artificial. E as pessoas precisam aprender a olhar, a perguntar. Muito do que eu aprendi com quem estava na frente foi porque... Eu acho que eu sempre fui meio intrometida de... Se alguém me dá meia abertura, eu vou ali perguntar algumas coisas dos bastidores. Mas perguntar dos bastidores sempre me fez ter noção da realidade. Se você for comparar, não é se comparar com o que ele tá mostrando no Instagram. É pegar quem é a sua referência. Pô, ela demorou quanto tempo pra chegar ali? Você consegue... Quem é a pessoa... O que eu mais vejo são as pessoas falando assim... mas as outras pessoas... Eu dou consultoria de negócio, né? Então, eu vejo muitas pessoas falando assim... Mas as outras pessoas vendem muito. Mas as outras pessoas, quando eu lanço, eu falei... Quem são as outras pessoas que vendem rápido? Quem são as... Qual é o bastidor dela? Ela já tinha feito curso antes, às vezes tem uma lista de pessoas. Ela tem dinheiro? Ela tinha uma pessoa em paralelo? Você sabe os bastidores? Eu sempre pergunto, eu nunca vi essa coisa que é generalizada e é dita e a gente pega como referência. E a gente faz isso na carreira. Sim. E se você for ver, o sucesso do dia pra noite geralmente durou 10 anos. O que eu mais vejo é que as empresas... A minha empresa estabilizou quando fez 7 anos. Que foi uma coisa que me cantaram essa pedra quando eu tava com 1 ano e meio de empresa. Inovação. Uma empresa tradicional demora de 3 a 4 anos para estabilizar. Então,
inovação é o dobro do tempo. Quando eu parei, eu falei assim, o dobro do tempo são 7 anos, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Porque aí, em vez de eu me cobrar e achar fracassada, eu vou olhar, olha, isso aqui é novo, então eu preciso educar o mercado. Então, eu preciso entender que eu vou errar, eu preciso entender que eu preciso ter margem de erro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter vida, porque senão vai chegar em 7 anos eu tenho um burnout à empresa, que é o que eu mais vejo. Então, é a galera que não sobrevive. Quando a empresa dá certo, ela não aguenta mais, não falta ela. Então, ela não dá mais conta daquilo ali, porque ela não se organiza, ela não se permite que aquilo ali demore. É isso, assim, o adulto, quando a gente tá mais velho, geralmente é o milênio, ele não tem o tempo, porque ele tem a pressão de boleto. Então, ele precisa que aquilo ali se resolva mais rápido, mas as coisas têm um tempo. Sim. E não é porque a gente quer ou preciso ou acha que funciona assim que vai funcionar. Então, o novinho é porque é novo, mas o milênio, ele acredita. Outro dia me mandaram exatamente isso, assim, a geração do milênio é a geração que acreditou no conto de fada do fazer o que ama. E eu acho que tem isso, onde ele achava que é só fazer o que ama, e trabalhar 48 horas no dia, que é inventar a hora, é abrir mão de tudo. Qual é o preço que você não tem? Eu falo muito disso, de ser uma millennium, onde o nosso normal é abrir mão da vida para fazer o que ama. Qual é a romantização disso, do que você tem que abrir mão? Isso é uma coisa que a geração Z briga muito e não tá errada. Você não tem que abrir mão. É onde a gente vê ali na frente a curva de dar errado. Você abre a mão dos seus amigos, você abre mão da sua vida social, porque eu tô fazendo o que eu amo. E eu vi, assim, ó, como quem entrou numa carreira que eu comecei com publicidade. Então, assim, entrei numa carreira que era absurdamente masculina. Então, só que era nova, né? Então, eu falei assim, eu vou desbravar. E desbravei. Fui a primeira em um monte de lugar. E fui a primeira mulher em um monte de multinacional. E isso é ou a primeira de 5 numa empresa com 100. Mas tem um preço. Eu trabalhava, tipo, só Deus sabe quanto, 18 horas por dia, quando dormia. Tomava rebite de farmácia, ainda mais publicidade, tomava rebite, isso era normalizado, você toma remédio para você ficar acordado 2 dias, porque eu brincava que a minha vida era uma mistura de O Diabo Veste Prada com Se Beber Não Case, porque eles vão te dar cervejas e festas para você, e videogames, a gente vê muito isso no ambiente de inovação. Vai ter o escritório colorido, o ping-pong que você não pode usar, a gente tinha a hora do salão, tipo, dava para fazer unha Em alguns lugares você podia tirar o seu horário para fazer unha, em outros você tinha, mas se você tirasse o horário para fazer a sua unha, você seria cobrado por aquilo ali. Mas você tem benefícios de massagem no horário de trabalho, de unha, o de ping-pong, do videogame, da cerveja, das festas exclusivas, mas você também é cobrado a trabalhar 18, 20, 24 horas por dia, assim. E aí de você... Eu lembro que uma tia minha ia operar, ia fazer uma cirurgia no cérebro, e eu lembro de ter falado pro meu chefe, eu era júnior, isso eu acho que eu não vou esquecer isso nunca, porque eu tinha eu tinha o quê? 20 e poucos anos? E era júnior. Então, hoje eu sei que sendo júnior, eu era absurdamente substituível. Mas eu tava numa multinacional que eu demorei muito para entrar e numa vaga absurdamente concorrida. E eu lembro de chegar para esse chefe e falar assim, olha, minha tia foi operar o cérebro. E eu tava em São Paulo, morando em São Paulo, e minha família é do Rio. E eu falei, eu queria ir pro Rio. Porque se acontecer alguma coisa, eu não chego a tempo. E ele falou, pode ir, mas não volta. Porque, não lembro a justificativa, mas não precisa voltar. E hoje em dia isso me dá até raiva de lembrar, porque... eu era absurdamente substituível. Só que ele veio dessa cultura. Então, essa cultura tem um monte de gente querendo seu lugar. Se você vai abrir mão desde um dia de trabalho, deixa outra pessoa no seu lugar que não vai abrir mão. Sendo que eu fazia hora extra absurdamente, assim, tipo... Então, a gente tem essa questão também das romantizações. Agora, de carreiras, eu achava que trabalhar muito era sinônimo de sucesso. Eu sou muito bem sucedida. Uhum. Até você ficar doente. Uhum. Até você ter um ponto ali para questionar nossa, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Nossa, pro resto da minha vida eu acho que é muito tempo. E quando eu comecei a questionar, é exatamente isso. Quem é a pessoa que eu tô me tornando como líder? Eu fui mudando como liderança conforme eu fui crescendo. E eu sempre faço isso, assim. Não é do dia pra noite. Você vai
você vai... Não é do dia pra noite que você vai mudando como liderança. Você vai... uma coisinha de... Hoje eu vou cobrar um pouquinho mais. Hoje eu vou falar de um jeito mais grosso porque eu tô estressada, mas, porque eu tô estressada. E quando você vê, você também não tolera, você também... Eu acho que eu jamais teria, não pode ir ali pro Rio numa situação dessa, mas você é a pessoa que já tá falando mais grossa, você já é a pessoa que já tá impaciente, você não tá mais olhando o desenvolvimento porque você tá sendo cobrado. E eu lembro muito de olhar e falar assim, eu não sei se eu tô feliz com a pessoa que eu tô me tornando. E foram anos para eu me tornar assim. Foi um passinho. Você não muda do dia para a noite da pessoa ali que tá ali desenvolvendo, que acredita em todo mundo. Você passa de um limitezinho aqui porque você tá estressada, depois ali porque você não dormiu, aqui porque você quer ser efetivada. E quando você vê, você tá fazendo exatamente a mesma pessoa que você não gostava. Então, existem todas essas nuances, assim, também, eu acho, no mercado de trabalho. É muito engraçado, porque você falou uma coisa que eu falei hoje, antes de sair de casa, eu estava conversando com meu marido, que era da próxima vez que alguém falar que faturou 6 dígitos, né? Eu vou falar assim, tá, lista pra mim quais são as pessoas que você conhece que de fato faturaram 6 dígitos no digital. Quantos cursos ela já fez, quantas vezes ela já tentou fazer alguma coisa que não deu certo. Porque é sempre, né, do tipo, não, agora você vai faturar 6 dígitos como se fosse, tipo, super tranquilo. E se ela conseguiu repetir? Se ela fez isso na pandemia, porque é diferente, tem cenário que nunca mais se repetiu. Quanto ela gasta, que a maioria dos 6 dígitos não tem lucro. Exatamente. Não tem lucro, uma galera não Aí tem você lucro. fala, não fatura 6 dígitos, mas qual é? O faturamento é diferente de lucro, então tem que entender, né? Porque às vezes uma empresa fatura menos, mas a lucratividade é muito maior. Então, assim, são muitos contextos. A gente estava falando exatamente sobre isso. Eu vi um cara grande da internet, que era nadador, vocês vão saber quem é. Ele fez um post anteontem, se eu não me engano, que perguntaram pra ele qual foi o primeiro produto seu no digital que deu certo. Aí ele falou, o primeiro. Aí todo mundo ficou, não é possível, o primeiro deu certo. O primeiro eu vendi 9, faturei R$90. E aí eu continuei fazendo, até que eu faturei. Então, eu acho que as pessoas pegam muito... Beleza, daqui pra cá, ele vendeu. Então, começou aqui. Não começou. E qual é o preço? Falando como quem trabalha com pessoas que criam do zero. E aí, é isso. Eu passei isso já com o cliente, dá uma frustração, eu sofro junto. A gente monta estratégia para poder lançar uma coisa. E aí a pessoa, no primeiro lançamento, ela tem que ela não... E assim, qualquer primeiro lançamento é igual... E aí eu vejo exatamente a mesma coisa na carreira. A pessoa entra no emprego novo e não importa qual é o cargo. Cara, você não tá ali naquela empresa, você não sabe como ela funciona, aquela cultura do que é cobrado, Sim. Você não sabe os processos. Por mais que você fosse muito bom ali no outro, você vai ter um tempinho ali de adaptar. É a mesma coisa quando você começa a vender. Você pode ser muito bom, mas você ainda não vendeu, você nunca botou nada online, você nunca fez o curso, você não criou um processo, você tá criando tudo novo, do zero. Aí vende 8. Nossa, eu fiz isso também quando eu vendi os primeiros coisas. Ai, meu Deus, eu vendi só 5. E a minha vontade... Eu vi uma cliente passando isso e a minha vontade era chegar pra ela e falar assim... Na verdade, não é isso, assim... Eu falhei e eu acho que eu vou repetir ainda por um mês pra ver se ela absorve. Do tipo, você não falhou. É a sua primeira vez. As pessoas estão começando a ouvir que você tá vendendo alguma coisa agora. Você tem um processo de... Agora tem tudo pronto. Você tá começando. Mas eu lembro o quanto eu fiquei frustrada. Até eu parar pra perceber que eu tava frustrada porque eu tinha um aluguel que tava batendo. Exatamente. E não era porque... Eu tava feliz de ter vendido. Só que eu precisava vender mais. E aí eu comecei a entender que eu precisava ter um plano. Se aquele era o meu plano, se eu queria viver daquilo ali, então eu tinha que entender aquele cenário. E quando você começa realmente a olhar os bastidores do outro, você vê que de todo mundo que é bem sucedido, ou demorou bastante tempo, ou tem um preço. Porque eu tenho cliente que faz 6 dígitos. Tem um preço fazer esses 6 dígitos. Tem um preço de estresse, da quantidade de equipe, de investimento, de risco. De disponibilidade. De disponibilidade. A galera fala, porque os novinhos ganham dinheiro no TikTok fazendo dancinha. Já tentou ganhar dinheiro no TikTok fazendo dancinha? O trabalho que dá, o que você tem que entender. Eles têm mais tempo e mais energia. Exatamente. Mas não dá pra diminuir o que eles fazem, porque a gente não faz com essa facilidade. Eu acho que tem até uma ótica de
diminuir o trabalho enquanto, no final das contas, ele é um artista. Se eu gosto da arte ou não, o problema é meu. Ele é um artista. Se eu gosto da música do fulano, do filme do fulano, da dancinha dele no TikTok... E se você, como profissional, soubesse vender do jeito que ele vende, tava tudo bem. Exatamente. Você não gosta porque aquilo é estranho pra você, aquilo é novo, então você também Que causa diminui. estranheza. Assim como diminuiu a nossa geração também. Sim, Então tem esse contexto aí todo. Bom, eu